Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. Ricardo Trindade, o vosso nerd de serviço, e hoje vamos falar de Criminal Volume 3, editado pela Gifloid Studio Portugal, com aquela qualidade que já nos habituou. Duas histórias aqui dentro, a primeira é Os Pecadores e a segunda, O Último dos Inocentes. Primeira história, voltamos a revisitar a família Lawless, voltamos aqui a Tracy Lawless, que já tinha aparecido em volumes anteriores, e aqui Tracy já está a trabalhar para o crime organizado naquela cidade, para o Sr. Hyde, e ele está fartinho de trabalhar para o crime, mas tem uma dívida a pagar, que é a dívida do irmão. O próprio Hyde já está farto dele, porque sempre que ele manda o Tracy Lawless fazer qualquer coisa, ele demora muito tempo, porque Tracy não gosta de matar pessoas inocentes. Então ele investiga o seu alvo para arranjar uma justificação moral para o matar. Se ele era um violador, se ele era um ladrão, se ele era um drogado, etc. Hyde dá-lhe uma última oportunidade. Existem pessoas, alavancas, mecanismos-chave na estrutura do crime daquela cidade que estão a morrer misteriosamente, e ele é chamado para investigar. O que é engraçado, e aqui Ed Brubaker faz uma coisa muito boa, que é, vocês vão pensar que o assassino está oculto a história toda e só no último arco é que vai ser revelado, mas não, ele revela logo quem é que são os assassinos. É muito interessante a escolha e faz sentido, mas é interessante porque nós vemos os assassinos a cometerem os assassinatos e o motivo pelo qual os fazem, e acompanhamos um bocadinho a história deles, acompanhamos Lawless sem qualquer noção a perseguir as pessoas erradas, a pensar que elas é que são os assassinos. Ao mesmo tempo temos um agente militar atrás de Lawless, porque ele no primeiro volume tinha fugido da cadeia, ele era um prisioneiro de guerra, e então vem buscá-lo para o levar de volta para a guerra. E depois o próprio Lawless também tem um caso com a mulher do Hyde e o próprio patrão está desconfiado. E este emaranhar de histórias e de situações vai convergir num final digno, épico. E mais uma vez, qual é uma das regras aqui de Ed Brubaker para o mundo criminal? Toda a gente se fode. E aqui não é exceção. O Último dos Inocentes já permite a Ed Brubaker libertar mais a sua originalidade no contar de histórias, coisa que ele tem feito até nos últimos volumes, nomeadamente no segundo volume. Já falei nisso noutro vídeo. E o que acontece? Acompanhamos Riley, que vive na cidade de Criminal, e o pai dele está doente, vai ser operado. Mas há uma grande probabilidade do pai falecer na operação. Então ele e a mulher, que é riquíssima, ele casou com uma miúda rica, qual o sogro não o grama nem por nada, vão à pequena cidade, àquela cidade típica do interior dos Estados Unidos, para assistir e acompanhar o pai na operação. Ele acaba por falecer e então nesse caso é o funeral. E então Riley tem uma explosão de nostalgia, porque começa a reencontrar velhos amigos e velhas paixonetas da sua infância. E aqui é que está a originalidade, é que Ed Brubaker e Sean Phillips, quando contam cenas do flashback para complementar a história principal, essas cenas são contadas num estilo gráfico diferente. Uma coisa muito parecida com o Archie, ou muito parecida com a Lulu. Ou seja, para o presente existe aquela coisa mais fria, mais crua, mais no ar, com muitos contrastes, com muito negro, muitos traços. E depois, para o passado e para a representação da vida de Riley naquela vila, temos uma ilustração mais clássica dos cartoons americanos dos anos 40, por exemplo. E as duas histórias complementam-se muito bem. E o que é aqui interessante é que Riley supostamente não faz mal a uma mosca, é vice-presidente da empresa, é um bom trabalhador, é um bom marido, mas a mulher tem um amante. A mulher está a trair Riley com um dos seus inimigos de infância. Quando Riley descobre, fica preocupado. Porquê? Porque ele assinou um acordo pré-nupcial que diz o seguinte: se a mulher dele o deixar, ele não recebe nada, não tem direito a nada. Portanto, ele decide matar a mulher para receber a herança. E ele vai em frente com isso. E é aqui que entra a genialidade de Ed Brubaker. A partir do momento em que ele mata a mulher, existem vários percalços no seu caminho, e nós estamos sempre naquela constante de é agora que ele se lixa, é agora que vai dar merda. Porquê? Porque existem duas regras no universo de Criminal. A primeira regra é que ninguém é boa pessoa. Aliás, ninguém é boa pessoa e ninguém é má pessoa. Existe uma dualidade interna em cada personagem, ok? E a segunda regra é toda a gente se fode. Não há ninguém que se safe nas histórias dele, corre mal sempre para toda a gente. Seja um crime muito grande ou um crime muito pequeno, tu vais-te foder no fim da história. E ele vem a criar essas duas regras ao longo de várias histórias do mundo criminal. E ele aqui quebra essa regra. E atenção, spoilers agora. Riley consegue superar todos os obstáculos depois de lhe ter assassinado a própria mulher. Ou seja, Ed Brubaker cria aqui uma piada interna, que nós estamos sempre na esperança, é agora que ele se vai lixar, é agora que ele vai ser apanhado, é agora que ele vai cometer um passo em falso, e ele comete os seus erros, mas consegue escapar sempre dos seus erros. E quando chega ao final da história, nós temos um final feliz.
coisa que nunca aconteceu numa história de Criminal. Ou seja, eu senti, quando acabei de ler esta história, eu senti Ed Brubaker a rir-se de quarentena em casa. Já enganei mais um. E é o que ele faz. Ele cria essa armadilha durante vários volumes e engana o leitor neste terceiro volume. Nós pensamos que vai correr mal, mas não corre mal. Eu acredito que o protagonista ainda vai ter uma segunda história no futuro volume e a coisa vai correr mal nessa segunda história. Mas é interessante a metalinguagem de ele criar aquelas regras e depois quebrar as regras quando tu menos estás à espera. Porque já estás habituado que as coisas aconteçam daquela forma. Mais uma vez, brilhante. O livro 3 de Criminal, brilhante, brilhante, como histórias tão simples, pessoas tão simples, sem nenhuma característica em especial, conseguem contar histórias tão boas. É inexplicável descrever o bom que estas histórias são, se não agarrar no livro e lê-las. Eu aconselho que vocês façam. E é uma série que vocês podem ler em qualquer ordem. Se vos apetecer ler o 3, leem o 3 e depois leem o 2. Se bem que eu prefiro ler pela ordem que eles são lançados, a ordem cronológica. Mais um grande trabalho de impressão da Gifloy Studio. Muitos parabéns, esta série é brutal. Gostava de saber qual é a vossa opinião sobre Criminal, se vocês já leram, se não leram, não sei o que é que estão à espera. E não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, o vosso apoio é muito importante. E subscrevam o canal para não perderem as nossas lives. Por hoje é tudo, bons filmes, bons jogos, boas leituras, até à próxima.